Bom, pessoal, prosseguindo a nossa discussão sobre norma penal, nós vamos trabalhar agora as diversas classificações e espécies de norma penal que são possíveis de serem extraídas no nosso código, na nossa legislação. Ok, pessoal? A primeira grande classificação que eu apresento para vocês são as chamadas normas penais incriminadoras. Essas normas penais são as mais comuns, as mais tradicionais, as que têm uma maior incidência e recorrência no âmbito do direito penal brasileiro. Por uma razão muito simples. As normas penais incriminadoras são aquelas normas penais que descrevem condutas puníveis e determinam a elas uma determinada consequência jurídica, uma consequência jurídica negativa, trazida e traduzida aqui como sendo a pena combinada ao tipo penal. Okay? Então, as normas penais incriminadoras, por serem, digamos assim, a forma mais comum, elas muitas vezes são associadas como sinônimo de direito penal. Mas eu quero que vocês não restringam a compreensão apenas às chamadas normas penais incriminadoras. O direito penal ele tem outras espécies de normas que nós vamos ver na sequência. Ok? Lembre-se sempre daquilo que nós vimos antes na discussão sobre norma penal. Na norma penal incriminadora, sobretudo, a relação entre preceito, descrição do fato proibido, juntamente com a consequência jurídica, é que estabelece a possibilidade de extração de uma norma penal, que nós vamos ver na sequência os tipos dessa norma penal. Ok? Bom, a norma penal incriminadora ela pode ser também definida ou dividida em outros dois pequenos grupos internos, que são as chamadas normas penais incriminadoras completas, que são aquelas normas penais que a aplicação dela depende apenas dos elementos que aparecem descritos nessa lei penal. O exemplo mais tradicional é o crime de furto, ou mesmo o crime de roubo, ou mesmo o crime de homicídio. Basta a leitura do tipo penal, basta a leitura da lei, que vocês conseguem extrair com clareza qual é o sentido da norma penal que está sendo colocada em questão. Ok? Além das normas penais incriminadoras completas, nós também temos as chamadas normas penais incriminadoras incompletas. Nessas normas penais, elas também são chamadas na doutrina de normas penais em branco, que são normas penais que determinam uma proibição, mas os detalhes da concreta e real aplicação pelo intérprete e aplicador desta norma penal depende de uma complementação a ser dada ou por outra lei ou por algum decreto ou alguma outra disposição normativa que venha a ser editada oportunamente para tanto. O exemplo tradicional que vai aparecer nos manuais, que aparece na doutrina, é aquele caso previsto no artigo 178, que é o crime de emissão de certificado de depósito ou warrant. Ou seja, o tal do warrant, ele não vem estabelecido na lei. Se vocês procurarem lerem o artigo 178, lerem as disposições antes e depois, vocês não vão encontrar o que significa esse tal de warrant. Este warrant ele é um certificado de depósito específico que vem previsto, ou vinha originalmente previsto, num decreto imperial de 1903, se não me falha a memória agora, que é a parte ainda remanescente do antigo Código Comercial que foi revogado pelo novo Código Civil, enfim, uma série de outras questões que eu não vou entrar na discussão desses detalhes aqui nesse vídeo. Mas um outro caso envolvendo norma penal incompleta, que eu poderia dizer para vocês que é muito comum e muito mais corriqueiro, é o caso envolvendo, por exemplo, as hipóteses de tráfico de drogas, ou seja, o que define o que é droga? Não vem estabelecido na legislação na 11.343. Isso vem estabelecido em portarias do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. E um caso, pessoal, que eu gostaria de trazer para a discussão agora para vocês, de outra hipótese de norma penal incriminadora de natureza incompleta, é a disposição prevista lá no artigo 268 do Código Penal, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Vejam só que interessante, vejam só como é interessante isso que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia e muitos decretos que foram colocados em discussão por parte de prefeituras, por parte de governadores do estado e que chegou já rapidamente até o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do poder público estabelecer essas restrições. Ok, o poder público pode estabelecer essas restrições. Agora, vejam só o que diz lá o artigo 268. Se vocês puderem pegar com calma a redação e olharem, ótimo. Mas eu vou ler aqui para vocês. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Vejam, qual é que é a restrição estabelecida? Qual é que é o decreto? Qual é que é a determinação do poder público? São justamente esses decretos do governo estadual,
do governo municipal que podem estabelecer os limites dessa aplicação. Porque vejam, a proibição geral, a incriminação geral vem estabelecida pelo legislador, atendendo àquela característica que nós vimos de ser editada pelo Poder Legislativo da União, mas os delimitadores, o contexto real, vem estabelecido por uma complementação editada por uma portaria ou um ato administrativo editado pelo Poder Executivo Municipal ou Estadual. Então vejam, o artigo 268, a título de exemplo, é uma hipótese de norma incriminadora, sim, prevê um comportamento proibido e estabelece uma pena, mas é uma norma penal incriminadora incompleta. Por quê? A expressão infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa precisa ser editado para se saber exatamente qual é aquela conduta que está sendo proibida no caso concreto. Ok, pessoal? Além disso, pessoal, o que eu quero que vocês atentem em relação à norma penal incriminadora, e aqui tanto faz se ela for completa ou incompleta, é que a norma penal incriminadora ela pode ser dividida em dois grandes tipos de proibição, ou incriminação, melhor dizendo. Uma das incriminações está relacionada à proibição de comportamentos, ou seja, o legislador proíbe determinada conduta e ameaça quem praticar aquele comportamento receber uma pena, ou estabelece uma norma incriminadora preceptiva. E aqui eu quero muita atenção e concentração de vocês. A norma penal incriminadora, completa ou incompleta, tanto faz, de natureza preceptiva, ela impõe a realização de uma determinada conduta. E se eu não realizar exatamente aquela conduta prevista em lei, eu estou praticando crime. Então vamos lá. Normas penais incriminadoras proibitivas. Se eu fizer aquele comportamento, eu recebo a pena prevista em lei, ok? Norma penal preceptiva. Se eu não fizer aquilo que vem previsto em lei, eu pratico crime e receberei a pena. Exemplos de normas penais preceptivas. Normalmente são os casos envolvendo crimes omissivos. Crime de omissão de socorro. Se eu não agir buscando fazer cessar a exposição de perigo que um terceiro se coloca, ou fizer qualquer outra coisa, eu violo uma norma preceptiva e por esse motivo eu pratico crime e, portanto, eu receberei a pena. Se eu, enquanto médico, deixar de notificar uma doença cuja notificação é compulsória, eu também pratico um crime e, portanto, estarei sujeito a uma pena. Então pensem o seguinte, na norma penal incriminadora é bem simples. Se eu fizer aquilo que está descrito, eu pratico o crime e recebo a pena, ok? Já na norma preceptiva, se eu não fizer aquilo que é esperado de cada um de nós de ser feito, eu pratico o crime e recebo a pena. Vejam a redação ali do artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. O que está escrito aqui? Se o médico não fizer aquilo que ele tem que fazer, que é o quê? Comunicar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória, ele estará praticando o crime previsto aqui no artigo 269. Ou seja, normas preceptivas, elas vão ser a característica fundamental dos chamados crimes omissivos. Então vejam, quando uma pessoa deixa de fazer algo que ela deveria fazer, ela também pode praticar um crime, desde que previsto em lei enquanto tal. Mas o importante aqui é a violação da norma que ele pratica é a violação de uma norma de natureza preceptiva. Com relação à norma proibitiva, pessoal, eu acredito que isso tenha ficado bem claro, porque também é muito mais comum e muito mais recorrente, ok? Bom, pessoal, prosseguindo ainda e encerrando o ponto relativo às normas penais incriminadoras. O que compõe uma norma penal incriminadora? Primeiro de tudo, é a descrição de um comportamento humano. O direito penal tradicionalmente se ocupa de condutas humanas, atos praticados por pessoas de carne e osso, ok? Nós vamos ver depois na parte da ação penal a possibilidade
da pessoa jurídica praticando um crime, mas isso é a exceção dentro do contexto do direito penal. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês atentem à ideia de que o objeto de uma norma penal incriminadora, completa, incompleta, proibitiva ou preceptiva, é sempre uma conduta humana, ok? O objetivo dessa norma penal incriminadora, oferecer alguma espécie de proteção ao bem jurídico. Proteção ao bem jurídico aqui, pessoal, é entendido não enquanto impossibilidade de ataque a esse bem jurídico, mas de previsão de resposta caso alguém venha atacar esse bem jurídico, ok? E por fim, os elementos que estão integrantes de uma norma penal incriminadora, ou seja, o chamado preceito primário ou preceito, que é a descrição do fato previsto em lei como crime, ou seja, ou da proibição ou do comportamento que é esperado, e o preceito secundário, que são as sanções previstas para este crime. Ou seja, o preceito secundário, ou também a sanção, é a pena cominada ao tipo penal em questão. Ok, pessoal? Muito importante aqui, pessoal, a questão envolvendo a norma penal incriminadora incompleta é sempre a incompletude do preceito primário. Ou seja, na descrição é que nós podemos ter a possibilidade de complementação a partir de outros dispositivos legais ou de outros atos normativos a serem editados por outros poderes do Estado. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer questão que não tenha ficado claro, vamos aproveitar os fóruns, porque a partir deles eu vou justamente organizando as próximas aulas, os próximos vídeos, para encaminhar respostas a esses questionamentos e dúvidas que vocês estão formulando, tá, pessoal? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.